Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Entrevistas, o nosso encontro semanal aqui no canal de ES Hoje. Toda semana a gente traz um convidado para discutir um tema diferente para dar informação. E você já percebeu que ao longo dos 12 meses do ano, cada dia, cada mês tem uma cor? Pois é, a gente vai falar sobre Março Lilás. Tá acabando o mês, mas ele veio como um alerta. Por isso, hoje a nossa convidada é a doutora Kítia Persiano, é uma oncologista e eu estou muito feliz por recebê-la. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora Kítia, Janeiro Branco é tema de saúde, convida a um alerta para a saúde mental, fevereiro da saúde da pele, né, contra o câncer de pele, e Março Lilás, para falar sobre uma doença que acomete muito as mulheres, que fala sobre o câncer do colo uterino, um dos que mais mata. Eu queria saber, assim, é um câncer muito voltado para o fator genético ou é mais pelo comportamento, pela nossa vida, falta de cuidados? Como é que é? O que se atribui a esse número tão alto? Então, o câncer de colo de útero, ele já foi o mais frequente nas mulheres, antes de instituir o exame conhecido como preventivo, que é o exame de Papa Nicolau. Esse exame, ele diagnostica o câncer antes das células se tornarem invasivas, e daí, com isso, houve uma redução dramática do câncer de colo de útero no mundo, e hoje ele passa a ser o terceiro em frequência, tanto de incidência quanto de imortalidade. Então, ele é o terceiro câncer que mais mata na mulher. E por que é o mês de março que você traz esse alerta? Tem algum motivo específico? Não sei. Não sabe? Não sei. Não deve. Eu acho que escolheram o que sobrou, né? Agora estão todos ocupados. Não tem problema, que a questão é alertar mesmo. Até porque se a gente está no início de ano, deve ter. Não sei. De mama não tem. Quê? De mama escolher outubro não tem. Não tem explicação. Não. Eu vou pensar aqui que deve ser porque passado janeiro, aquela corrida de final de ano, esse início de ano passado, carnaval, março, assim, agora vamos cuidar da saúde, mulherada, vamos ter atenção, né? Deve ser alguma coisa voltada para isso. Eu queria saber o seguinte, tem várias formas de tratamento e todas elas vêm acompanhadas do estágio que o câncer está, né? Tem alguma que é determinante, todas as mulheres têm que passar. Queria que a gente falasse sobre cirurgia de radioterapia, quimioterapia, terapia-alvo e imunoterapia. Como é que é essa combinação? Elas têm que ser separadas? Vamos falar sobre os tratamentos. Então, o câncer, ele não é uma doença única, né? Cada doença tem o seu fator de risco. O câncer de colo de útero é muito relacionado à infecção viral. Então, 70% das pessoas que têm câncer de colo de útero, elas têm uma infecção por um vírus chamado HPV. Então, ela não tem muito assim um fator genético. O nosso objetivo é nunca chegar nesse ponto que você está me perguntando, da pessoa ter um diagnóstico do câncer invasivo e ir para um tratamento. Então, a gente tinha o exame de Papa Nicolau e hoje em dia nós temos as vacinas para evitar. Mas quando nada disso chega para a pessoa e ela tem um câncer, né, que aí nesse caso já é um câncer invasivo, e ela parte para o tratamento, o principal, o goal, né, o principal fonte de tratamento é a radioterapia. Tá? A radioterapia, ela tem a chance de curar o câncer de colo de útero nesses estágios, né, que ele se torna invasivo. Quando ele já está um pouco maior, né, já tem os gânglios, né, internos da pelve positivos, a gente associa a radioterapia à quimioterapia. Então, esse tratamento, ele é um tratamento efetivo, né? Ele tem chance de cura, mas algumas mulheres, infelizmente, né, a doença melhora, mas depois ela retorna. Então, quer dizer que a radioterapia seria o primeiro estágio de um tratamento do câncer de colo de útero? Bom, no câncer avançado. No câncer avançado, ok. Porque o câncer de colo de útero, ele é uma doença lenta, né, até ele se tornar invasivo. Por isso que o preventivo dá certo. Essa transformação da célula, ela antes de virar maligna, ela faz uma atipia na célula. A célula fica diferente da célula normal, mas ainda não é célula cancerosa. Essa atipia ela é graduada em grau 1, grau 2, grau 3, e daí depois ela
vem o câncer invasivo. Esse câncer invasivo, antes mesmo dele se tornar aparente, ele demora, né, um certo tempo até ele vir causar sintomas. Então, você tem todos esses, isso são anos, todos esses anos para descobrir um fator que vai te causar o câncer e tratá-lo antes de ter o câncer propriamente dito. Então, por isso que ele é o câncer que mais tem maneira de se prevenir. E a senhora falou do preventivo. Uma vez por ano é suficiente? É assim que funciona. Você tem que ter um inicial e repetir ele no ano seguinte. Isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. É lógico que acaba que nos consultórios e na vida real ele é feito numa frequência maior, mas assim que é a recomendação, fase 1, repete no ano seguinte, por causa de algum falso negativo, né? Você repete no ano seguinte para poder ter um resultado negativo confirmado, e depois você pode fazer a cada 3 anos. Nas pacientes imunossuprimidas, você deve fazer né, no início da vida sexual, 6 meses depois a contraprova, e daí fazer anual. Essas mulheres, a recomendação mesmo nos serviços públicos é fazer anual. Imunossuprimidos são as pessoas que fazem quimioterapia e convivem com a AIDS ou fazem transplante de medula. Então, essas pacientes, elas têm que ter uma frequência de exames maior. E esse exame é feito até algo em torno de 60 e poucos anos, né, quando termina a vida sexual, porque aí a chance de transmissão do HPV vai diminuindo com a idade. Entendi. Cada vez mais muda essa coisa, né? Essa idade de acabar a vida sexual. Vai reduzindo, quanto mais velha a pessoa vai ficando, vai reduzindo essa vida sexual. Eu entendi. Eu queria saber o seguinte, como oncologista, a senhora melhor do que ninguém sabe, pode nos responder que muitos, não sei se todos, mas muitos, eu acho até que a maioria dos cânceres, eles sempre chegam de forma muito silenciosa. Como é que a gente previne? Lógico, a gente falou agora do preventivo, né, que é o Papa Nicolau, mas existem outras maneiras de se prevenir para que haja mais condição de cura ou de controle das doenças? Então, o câncer de colo de útero é um câncer especial, né, porque, como eu disse, ele é viral e nós temos a vacina. Então, a vacina, ela evita de você ter toda aquela transformação que eu expliquei, né? Daquela parte da vida que você vai ter uma doença pré-cancerosa devido às alterações oncogênicas do HPV. Então, você evitando de ter o HPV, você evita de ter qualquer fase dessa transformação para o câncer de colo de útero invasivo. Então, é diferente porque os outros cânceres, tirando, né, o câncer de fígado, que ele também tem vacina, ele também é relacionado à hepatite viral, então a vacina prevenindo a hepatite também previne o câncer de fígado. Tirando esses 2 cânceres, não existe outros cânceres que tenha uma vacina, porque o câncer não é uma doença única. Cada tipo de câncer, ele origina de uma situação, por exemplo, o câncer de cigarro é relacionado às toxinas, né, do câncer de pulmão, as toxinas do cigarro. Então, não tem infecção viral, não tem como fazer uma vacina para prevenir, né? A prevenção é deixar de fumar. Então, o câncer de colo do útero realmente é uma doença que faz diferença. E alertas? Existem alertas? Por exemplo, eu fiz meu preventivo hoje e aí daqui a 1 ano ou 3, né? Como a senhora falou, dependendo da minha condição de saúde, enfim, tudo isso, eu faço de novo. Nesse meio tempo, pode surgir, infelizmente. Existe algum alerta? Algum sinal que a mulher precisa ficar atenta? A gente falou de uma doença silenciosa, então eu não acredito que seja, por exemplo, uma ardência, mas existe alguma coisa que a gente... Vou voltar no médico. Nessa fase da doença pré-invasiva, isso só é no microscópio. Nem vendo, nem examinando localmente você consegue ver. Então, realmente, a gente não tem sintomas. Existe o HPV, que é o condiloma, que são aquelas verrugas genitais. Esse tipo não é relacionado ao câncer, mas ele é um alerta que você já está tendo uma doença sexualmente transmissível, né, viral. E a vacina, a tetravalente, que é oferecida pelo SUS nos meninos e meninas,
né, de 9 a 14 anos, ele previne não só as cepas mais oncogênicas viral do HPV, que é o 16 e o 18, mas também previne o condiloma combinado, que são as verrugas virginais. Vamos falar então sobre a vacina do HPV. Primeiramente, nos últimos anos, por conta de uma discussão relacionada a outras doenças, a questão da vacina ficou muito em discussão, fazer, não fazer. E aí tem gente que, por conta do radicalismo, acaba desacreditando em tudo. Como médico, como profissional da saúde, a gente não pode generalizar, não pode levar isso para o debate. E eu queria que a senhora falasse sobre a importância de ter no SUS essa campanha de vacinação do HPV. Então, esses radicalismos, eles só atrapalham. Eu sempre digo, assunto de saúde pública, de vacinação, é coisa da medicina, são trabalhos. Eu vejo os próprios médicos que não estão relacionados nessa área, às vezes falando inverdades, interpretando informações errôneas que são passadas de maneiras parciais. Então, assim, o sanitarista, o médico que desenvolveu esse trabalho, os artigos científicos dão respaldo a isso, eles são inquestionáveis, né? Então, a nossa realidade agora, se ele evita da pessoa ter a infecção de HPV e não só evita de ter o câncer de colo de útero, mas evita outros tipos de câncer. Por exemplo, no homem, o câncer de boca, né? Porque o HPV infecciona a cavidade oral, o câncer de ânus, porque ele também infecciona o ânus, e o de pênis, né? Então, não são cânceres muito frequentes, mas existem. Então, assim, se a vacina, ela previne de tanta coisa, e a AIDS, a gente sabe que quem tem HPV transmite, a chance de transmitir a AIDS é maior. Então, olha a gama de prevenção que essa vacina faz, e você vê a vacina sendo usada para fins políticos, para outros fins que não de saúde. Então, a gente tem que ter cabeça para poder saber separar, eu não vou me vacinar porque o político tal falou que é contra a vacina. Então, tipo assim, qual a informação, qual o preparo técnico que essa pessoa tem para falar alguma coisa? Então, eu digo o seguinte, esse assunto é médico e a pessoa tem que ter confiança, né? A gente não sempre vacinou, gente, a gente extinguiu a varíola, extinguiu a poliomielite do mundo. Quem é mais antigo sabe o que é você ter um filho com poliomielite, o que são as crianças que morriam de sarampo e tinha rubéola, muitas doenças que assim, atrapalhavam a vida, e crianças que faleciam por infecções virais, que hoje não acontece mais. Então, assim, é só você lembrar um pouquinho do passado, né, as pessoas com mais idade, que elas vão ver a importância da vacinação. É bom esse alerta sempre para chamar as pessoas à responsabilidade, né? Porque as crianças, elas precisam de pais, de responsáveis efetivamente, porque são eles que levam, né? Não são elas que decidem. Sim, nessa idade não vai ser uma menina de 9 anos que vai decidir espontaneamente se vacinar. Então, deixa eu puxar um dado aqui, reforçar um dado que a doutora Kitia nos passou. No Brasil, é possível vacinar meninos e meninas de 9 a 14 anos, além de pessoas que vivem com HIV e transplantadas na faixa etária entre 9 e 45 anos, gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Doutora, eu não sei se eu entendi errado, mas então a vacina do HPV, ela não evita que haja desenvolvimento do câncer. Ou melhor, ela previne o desenvolvimento do câncer, ela evita o câncer, ou como é que é isso? Assim? Como o câncer, né, de colo de útero, 70% é relacionado às cepas, né, oncogênicas 16 e 18 do HPV, você tomando a vacina e não tendo o HPV, você não vai ter o câncer. Então, o preventivo, ele descobre um câncer que está em formação. Né? Já existe a transformação celular, que é lenta, mas que um dia vai se transformar em invasivo se você não fizer tratamento. E já a vacina não. A vacina evita de você ter o HPV e você ter qualquer transformação maligna. Então, assim, é muito melhor. Né? Você está realmente prevenindo, você não está fazendo um diagnóstico precoce. Entendi. Então, eu vou reforçar novamente um dado que a doutora trouxe aqui. Eu acho interessante a gente sempre frisar essas coisas, porque os pais muitas vezes ficam em dúvida sobre
o quanto pode ser bom ou não para os filhos. Mas atentem, o câncer de colo de útero está associado a infecção persistentes por subtipos oncogênicos do vírus do HPV, especialmente HPV-16 e HPV-18, responsáveis por cerca de 70% dos cânceres cervicais. E a doutora falou agora, eu volto a reforçar, embora ele não seja, a vacina do HPV não seja contra o câncer de colo de útero, ela acaba evitando secundariamente a doença, não é isso? Sim. E agora, né, mais recente, se lançou a vacina, a que existe a quadrivalente, agora a nonavalente, e que ela também pega, além da cobertura, né, dessas cepas 16 e 18 e do condiloma, né, que são as verrugas vaginais, ela também pega uns subtipos também oncogênicos menos frequentes do HPV. Então, ela aumenta essa cobertura, né, que a gente falou de 70%, ela passa para 90%. Olha. Tá? E essa ainda não está no SUS, porque é uma vacina que acabou de ser lançada e ela foi lançada aqui para a semana passada nos serviços de vacinação particular. Né? Então, em breve, isso vai ser incorporado. Então, ela promete ainda uma cobertura maior. É isso aí. Então, a gente vai caminhando para o final. Eu queria muito agradecer a doutora Kitia por participar aqui conosco dessas entrevistas e te convidar, né? A campanha começou, né? A gente está finalizando o mês de março, mas a campanha começou, ela segue ao longo do ano. Todo mês, essas cores todas, elas vêm para alertar, para chamar atenção. Olha, preciso ficar atento a isso. Porque a gente fica, a correria do dia a dia faz com que a gente, às vezes, deixe alguma coisa para trás, vai postergando as coisas. E a saúde, ela tem pressa, né? Então, eu te convido a procurar o seu médico, o médico da sua família, levar os seus filhos para vacinar, para colocar o calendário vacinal em dia, porque isso é muito importante. Doutora Kitia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. E uma outra conversa com a doutora Kitia, também sobre HPV, também sobre câncer de colo de útero, foi feita pelos meus colegas Lídia Lourenço e Eduardo Couto e pode ser ouvido nas principais plataformas de podcast. Já está liberado. Eu te convido para na próxima semana, um novo tema, a gente se encontrar aqui em entrevistas. Até a próxima!